Fala pessoal, bem-vindos mais a um Crowd Talks e hoje eu tô com o Hugo Santos, um dos maiores especialistas aí em Omnichannel, palestrante, autor de 2 livros, vindo o terceiro livro aí, que quem sabe ele dá uns spoilers aí pra gente. E o cara é fera, ele já ministrou mais de 480 palestras sobre vendas no digital, sobre marketing conversacional e sobre Omnichannel. Hugo, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês, Gabriel. Vocês são um time muito bacana que a gente gosta muito. E, poxa, e falar sobre esse assunto de hoje é um grande barato, né? O quanto o mini-channel, o quanto o conversacional tem invadido as nossas ocupações ou as nossas preocupações, né? Então, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso com vocês. Que isso, o prazer é meu aí de bater esse papo contigo aí e aprender aí nessa hora aí que a gente vai estar conversando. Conta um pouquinho o que que é o Omnichannel, né? Primeiro só para a gente igualar ali todo mundo, e aí a gente começa a aprofundar nesse tema aí. Perfeito. Bom, há muito tempo que as empresas, para se comunicar e se relacionar com seus consumidores ou com a comunidade que está em torno dela, ela usa diversos canais de comunicação diferentes. Você tem o presencial, Perfeito. você tem o telefone, mais antigos e conhecidos, e as redes sociais efetivamente entraram há um bom tempo nesse radar fortemente, né? Como formas de se relacionar e se comunicar com esses clientes. Agora, o Omnichannel, ele tem uma questão a mais, que é proporcionar que, independentemente do canal onde você está comunicando com o seu consumidor, ele tenha a mesma experiência na jornada de compra dele. Então, Tá. a forma com que você se comunica no WhatsApp, ela mostra a tua cultura, tanto a forma como a forma que você se comunica presencialmente. O como você responde no Instagram, tem o mesmo processo, ou a mesma cara de como você responde, como você fala pelo telefone. Então é criar uma homogeneidade, né, nesse processo de comunicação e relacionamento com o cliente. E um exemplo que eu sempre dou, isso é uma questão de se tornar homogêneo, é uma primeira questão, Sim. questão de fluidez também. Por exemplo, a gente não aguenta mais, você liga numa empresa, primeira coisa que ele pede: seja bom dia, você está falando a Hugo Corporation, pede o número do teu CPF, de repente, para te identificar. Aí, um para tal coisa, dois para tal coisa, três para tal coisa, cai no atendente humano. Qual a primeira coisa que ele te pergunta de novo? Qual o seu CPF de novo? Ninguém aguenta mais isso. Então, a fluidez nos canais também é absurdamente importante quando a gente fala do omnichannel para proporcionar essa experiência bacana para o cliente. Legal. Né, no fundo, assim, a gente está falando, estamos entendendo que a pessoa é um só que ela tem múltiplos pontos de contato e é como que as empresas entendem isso, eh, essa jornada melhor e podendo dar sempre continuidade sobre esses múltiplos pontos de contato, né? Fazendo sentido na cabeça daquele consumidor, né? Exatamente, e principalmente partindo do ponto que esse cliente ele precisa ser compreendido em todos esses canais da mesma forma e precisa compreender a empresa da mesma forma, né? Então é o que a gente fala, tudo é construção de valor e de experiência para o cliente. Então tudo Uhum. isso tem que ser omni e tem que se conversar. Legal. E como que você está vendo hoje a utilização do WhatsApp para as empresas, né? A gente tem ali pequenas empresas ali usando cada vez mais, né? Uhum, Explorando esse uhum. canal justamente porque ele traz mais proximidade ali com o cliente. Você vê alguns grandes varejistas até também começando a ter experiências ali, né? De compra no WhatsApp e tudo. Uhum, uhum. Como é que você está vendo esse cenário? Você acha que vai expandir cada vez mais? Tem coisa nova aí já que você já sabe que já dá para começarem a utilizar? Conta aí um pouquinho para gente disso. O WhatsApp, ele com certeza, inegavelmente, ele se tornou um principal canal de comunicação ou de ativação de clientes, né? Hoje a gente sabe que 99% dos smartphones brasileiros têm o WhatsApp instalado, com possibilidade de desinstalação de 0,5%. Isso aí está na pesquisa lá da Mobile Time Opinion Box, uma pesquisa bacana, mensageria no Brasil, vale a pena o pessoal conferir. Agora, o que a gente não Uhum, pode, tem duas grandes questões aqui, né? Quando a gente fala de omnichannel. Primeiro, você não pode provocar na sua empresa uma WhatsApp dependência,
né. Então quando eu Tá. dependo exclusivamente do WhatsApp, que é terra alugada, é canal de terceiro, né, no final do dia é canal de terceiro, eu tenho um problema, porque eu posso estar construindo toda uma estratégia de comunicação em cima de somente um pilar, então é importante entender que outros canais de comunicação fazem absurdamente parte de uma estratégia mais abrangente, né, a primeira coisa é essa. Uhum. E a segunda coisa, principalmente para negócios mais maduros, é que a gente precisa fazer uma cisão de como a gente utiliza o WhatsApp de forma pessoal e como a gente utiliza o WhatsApp de forma profissional. Tem muita empresa que Tá. confunde isso, né? Então, o WhatsApp app, né, seja ele na versão pessoal mesmo, seja ele na versão business, ele é feito para uma empresa pequena, para uma empresa que tem ali 4 colaboradores atendendo no WhatsApp. E veja, está todo mundo dentro de uma mesma timeline, né? Ali de atendimento Uhum. do cliente. Então, as versões app do WhatsApp são feitas para atendimentos pequenos, para empreendedores individuais ou alguma coisa muito parecida disso. Agora, empresas que já são mais maduras e consistentes precisam saltar desse modelo para um modelo empresarial de uso do WhatsApp, a partir de Perfeito. plataformas de comunicação que vão automatizar, implantar chatbots, implantar direcionamento de atendimento, centralizar em somente um número todos os atendimentos, né? Plataformas que utilizem então o WhatsApp Business API, que é a API oficial de comunicação do Perfeito. WhatsApp. Então, o grande barato é isso, é separar esse uso mais inicial de um uso efetivamente empresarial, porque aí o jogo é outro e as empresas que se confundem nisso e que, por exemplo, distribuem um monte de número de celular entre os seus colaboradores, estão usando, estão tentando usar uma ferramenta de um jeito errado para o porte das empresas, para o porte da sua operação. É que elas perdem controle, né? Então, tipo, é mais rápido, obviamente, você distribui os números ali para cada vendedor, mas amanhã aquele vendedor não está mais ali e aí às vezes vai dar ruim, você não vai conseguir ter controle sobre o que está acontecendo. Ou ele está tratando os clientes, você não consegue ver, ter visualização de como está sendo aquela coisa e até dar orientações, né? Exato, e aí muitas empresárias e muitos empresários, utilizando na sua empresa o WhatsApp dessa forma, acabam se sentindo meio como reféns na mão dos vendedores. Veja, Uhum. tem a extrema maioria dos vendedores são gente confiável, gente aguerrida, gente a fim de trabalhar, de entregar resultado. Legal? Então não vamos falar, não vamos punir, né, ou limitar a extrema maioria por conta de alguns que pegam a carteira de clientes dentro de um celular no WhatsApp e levam embora quando saem da empresa, legal? Mas Perfeito. você está certíssimo, existe esse expediente de gestão, controle e monitoramento, e existe algumas coisas até, por exemplo, de lei geral de proteção de dados, né? Porque assim, quando eu tenho inúmeras, centenas, milhares de contatos dos meus clientes, que eu estou controlando isso num celularzinho do vendedor, isso é um grande risco de lei geral de proteção de dados para as empresas. Então, fora esse risco da operação, esse risco de performance e monitoria, você tem o risco de privacidade de dados que é real para as empresas que não implantam uma plataforma onde você centraliza toda essa gestão de contatos. Legal. E, e hoje, assim, hoje você tem a maneira de você ir lá e usar a plataforma do próprio WhatsApp, né? Usando a API deles, pedindo autorização deles, né? E você tem aí terceiros que aí tem N coisas a mais, né? Tanto de chatbot e em outras empresas, né? Sei lá, tem a TakeBlip, tem a Fortix, tem N empresas que acabam podendo ajudar nisso, né? E aí, assim, quando você entra já nessa parte de chatbot, que é esse nível, né? A pessoa que já está entendendo o empresarial, ela já quer usar mais para ter um controle, né? Desses pontos que a gente falou. Como é que você vê elas hoje elas perdem a humanização usando muito o chatbot? Como é que você vê esse próximo passo ali para você conseguir avançar bem, né? Você não acabar perdendo aquela proximidade ali e ao mesmo tempo, né? Porque no final, assim, todo mundo quer escalar vendas. Mas como é que você dá esse próximo passo, tem o controle e aí ainda avança ali com boas práticas, vamos dizer assim. Ó, excelente questão, e vamos separá-la em dois, três trechos assim, né? Primeiro, a WhatsApp Business API, ela é somente uma API de comunicação, ela é uma porta de comunicação entre
todas as mensagens que você troca com o teu cliente e a automação. Essa automação tem que efetivamente estar dentro de uma plataforma, como Tá. Fortix SZChat e diversos outros aí que existem. É claro, cada empresa, de acordo com o que ela precisa, de acordo com a complexidade da operação dela, do volume da operação dela, ela tem ferramentas que se adequam melhor ao investimento, possibilidades e corpo técnico e projetos, complexidades que ela tem. Então, a primeira questão é Uhum. essa: a WhatsApp Business API ela é essa porta de comunicação, e aí só sobre isso aqui já daria para fazer um webinar inteiro, como a gente já fez, né, então não vou me alongar muito nessa. O que eu vejo nas empresas, e que você trouxe muito bem, que é humanização. A humanização ela acontece da seguinte forma, a gente brinca muito, né, na sua empresa é muito importante você implantar um chatbot e não um Uhum. chatobot, né. Tem Legal. né, tem muita empresa que implanta, na verdade, chatobot, não chatbot. E Perfeito. grandes características do chatobot, primeiro você implantar uma automação e largar lá, não perceber onde ela funciona bem, onde ela não funciona, o que que eu preciso agregar, entendeu? Onde eu preciso ajustar. Uhum. O primeiro grande erro das empresas é elas vão na sua axologia, acham que tem que ser de um jeito, implanta daquele jeito e larga. Primeiro grande erro é esse, que Próximo projeto. Já achou que esse já não, terminou e tchau. resolvemos isso aí, deixa para trás. Então, É, primeiro que esse grande erro é esse. Segundo grande erro é não proporcionar justamente o transbordo para o atendente humano. Se o tá. chatbot não resolve, eu preciso ter atendente humano para fazer, para receber esse caso, esse atendimento, esse relacionamento que o chatbot não deu conta de resolver. E aqui tem duas grandes coisas, né? A primeira é, como a gente sempre brinca, o abraço quentinho para o cliente, que é o grande objetivo de tudo isso que a gente está falando aqui. E a segunda questão é que quando esse atendente humano começa a abraçar esses casos que o chatbot não respondeu, ele tem a principal informação de onde eu preciso melhorar o chatbot, de onde eu Legal. preciso ajustar essa jornada, esses fluxos de atendimento. Então, a automação do processo de atendimento, ela exige o aumento da humanização. As pessoas acham que é o contrário, e não é. Porque com o humano presente nesse processo, eu consigo melhorar ainda mais o processo a humanização, inclusive do Perfeito. chatbot, entendeu? Então Perfeito. é nesse processo que aí as empresas precisam se atentar e ficar bem de olho, e os profissionais envolvidos nesse processo também. Não, legal. Na verdade, se você for parar para ver, o chatbot, ele é o primeiro estágio do que a gente está vendo de inteligência artificial, vamos dizer assim, né? Que é o modelo. Tudo bem, óbvio que inteligência artificial você tem um modelo de linguagem que ela aprende com os usos dos usuários e se adapta ali e vai melhorando sozinha. O chatbot não, né? Na verdade, você fez uma programação de processo atrelada a processos da sua empresa, só que você acredita que os humanos vão se comportar de um jeito, mas eles têm N dúvidas ou N problemas que eles podem ter e você precisa observar isso para você começar a ajustar e você resolver cada vez mais problemas dos humanos, né? O que você assim vê de boa prática para você conseguir observar isso, ter esses dados e melhorar esse processo de humanização no chatbot, assim? Excelente. Observar é o fato, é o ponto. Então vamos pensar o seguinte, Uhum, chatbot, vamos olhar ele em três grandes pedaços, beleza? Chatbot sem inteligência artificial, fluxos de integração e de conversa muito bem definidos, onde eu monto esses fluxos de acordo com uma hierarquia de informações, e lá no menu 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, pede tal informação, põe o CPF, manda lá, pega boleto de volta, assim por diante, legal? uhum, Segunda grande questão, chatbot utilizando machine learning, que é um recurso de inteligência artificial, exatamente como você trouxe, que a parte ele em função de analisar a entrada, ele tem você faz uma pré-programação nele para ele sugerir saídas. Quando ele não uhum. encontra saída, ele deixa esse registro, que te permite então ir lá melhorar
o entendimento de entradas para e melhorar a sugestão de saídas. E aqui a gente está falando especificamente de machine learning, né? Machine learning Perfeito. não é uma tecnologia que você vem com uma varinha de condão e fala assim, que se faça a automação não, não é assim. Ela só aprende quando você ensina ela a aprender. E aí É, depois a gente vai para as tecnologias generativas de inteligência artificial, né? ChatGPT é uma delas, mas os GPTs da vida eles vieram para transformar esse processo. Como eles já têm um poder maior de consolidação das informações e sugestão de saídas, as tecnologias generativas, elas são de inteligência artificial, elas são o terceiro passo desse processo todo. No final das perfeito. contas, o que a gente está falando é ter processos que atendam às demandas do cliente e dentro das singularidades dessas demandas, né? Cada um pede de um jeito, Uhum, cada um entende de um jeito e você tem que dar saída para todos esses processos. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de boas práticas, que foi a pergunta que você fez, acho que a primeira boa prática é o seguinte: automatize rapidamente tudo aquilo que tem grande volume dentro da sua empresa, volume de atendimento na sua empresa. Segunda via de boleto, perfeito. data de possível de atendimento de um job, status de um protocolo de atendimento. Cara, isso tudo são coisas extremamente mecanizáveis e para você que está ouvindo a gente, você vai lembrar dentro do teu negócio de um monte de processos que os teus clientes pedem muito e só que são extremamente automatizáveis. Por que isso? Uhum, Para o cliente que tem para o cliente que tem um espírito self-service, né, de ir lá ir sozinho e buscar informação e interagir, resolver, você já vai atender essa galera. Primeira questão é essa. Segunda questão é o que a gente falou do abraço quentinho para o que o bot não resolve, certo? Tem que ter uhum, transbordo, tem que ter transbordo para o atendente humano. Se está dentro do horário comercial, você transborda para o atendente humano. Se está fora do horário comercial, fala, Gabriel, muito obrigado pelo seu contato. Nesse momento, e até tem algumas sacadas que a gente coloca nos nossos projetos, dependendo da comunicação uhum, da empresa, né? Então, por exemplo, tem um chat que a gente colocou assim, não, um chatbot que a gente colocou assim fora de horário. Nesse momento, todos os nossos queridos atendentes estão no seu merecido descanso. Mas amanhã, quando eles uhum. estiverem revitalizados, você será um dos primeiros a serem atendidos. Percebe? Então você Bacana. aproxima e humaniza a partir da comunicação, mas você diz para ele: Sim, eu vou te atender. Né? Então, acho que essas são essas sim. duas grandes questões que são importantes quando a gente pensa em boas práticas. É claro, o primeiro atendimento tem que ser muito rápido. Né? Não, é. Pois não, E pois não. essa mensagem que você falou ainda, tipo, ela ainda traz uma outra coisa subliminar que, assim, você ainda vai ser o priorizado, né? Então, eu estou preocupado com você e você será ainda, tipo, prioridade no dia seguinte ali. Tipo, Porque a gente tem que trabalhar no viés do cliente, não no nosso, né. sim, Boa parte dos processos das empresas são feitos para atender muito mais a necessidade interna operacional do que atender a jornada do cliente, isso é uma judiação. A gente precisa com sair desse certeza. momento e efetivamente criar processos nas empresas que atendam às demandas e o coração do cliente, porque aí a gente está no lugar certo, né. Uhum. Só para a gente continuar naquele raciocínio. Então, assim, primeiro surgiu o chatbot, né? Aí, como passo um. Depois surgiu o chatbot ali com machine learning, que no fundo a gente está falando de tipo, beleza, você tem processos definidos, mas você tem uma máquina de aprendizado, só que você tem que ensinar tudo da máquina. Você vai precisar de todos os Curadoria, seus usuários ali fazendo aquilo para que a máquina aprenda e comece a se adaptar ali. E aí exato. agora a gente está num terceiro estágio, que é com a inteligência artificial, que na verdade elas são máquinas já treinadas, né, pré-treinadas, porque elas já foram, né, são modelos ali, você pega um chat GPT, na verdade ele está te dando um monte de treinamento de usos de humano e de conhecimento embarcado que você já consegue sair, em vez de sair do zero, você já sai num ponto muito mais avançado ali, né, aí óbvio, aí tem treinamentos do seu negócio. Uhum, uhum. Você acredita que agora nesse terceiro estágio a gente acaba tendo uma evolução melhor do chatbot para as empresas e não do chatbot? Tipo, das empresas usando já plugado com a inteligência artificial, então, tipo, elas já saem mais maduras nesse sentido e resolve mais ali no self-service ali os clientes, ou você ainda acha que ainda está um pouco longe, ainda é muito novidade? Como é que você vê isso? A tecnologia generativa de inteligência artificial, de uma forma geral, a grande capacidade dela é processar informações em alta velocidade. Então, melhor do que dizer que ela já sabe
o que a gente pode dizer é que ela aprende muito mais rápido, né? Ela Tá, perfeito. vou melhorar isso até, ela consome e processa informações de maneira mais rápida e mais inteligente, Tá, mas ainda não é um oráculo. Né, não é um oráculo. Tanto é que tem um post meu na minha rede social que foi, eu coloquei inclusive o seguinte, né, você não perderá seu emprego para a inteligência artificial, você perderá seu emprego para outras pessoas que sabem utilizar a perfeito, inteligência artificial, legal? Porque perfeito. e eu perguntei para o ChatGPT, que ChatGPT, do que és feito? Né, como trabalhas? E a resposta do ChatGPT Uhum, falou assim: ó, o que eu faço, eu consumo uma quantidade de informação extremamente grande e acho padrões dentro dessa informação para te sugerir perfeito. como uma resposta, não como uma resposta correta, mas como uma resposta a partir desses padrões. Então, para responder objetivamente a tua pergunta, eu diria o seguinte, que tecnologias generativas, elas são utilizadas de inteligência artificial, elas podem ser utilizadas como copiloto. Então ela vai Excelente. agilizar o meu processo de consumir muita informação, sugerir algumas possibilidades e eu, humano, com a minha capacidade de cognição, com a minha percepção emocional do cliente, com a minha mente conectada nesse processo todo, eu consigo pegar aquelas barbadas que o chat GPT ou outras tecnologias generativas me entregaram, e aí eu consigo fazer meu trabalho muito mais rápido. Então, Uhum, quando aplicado a chatbots em sistema de self-service, tem um perigo aí, porque ele pode estar tá. sugerindo alguma coisa que não é necessariamente o mais prudente dentro daquele atendimento, legal? Então Uhum, aí eu sim. prefiro voltar, dar um passo anterior e só atender em self-service, aquelas coisas já mais mecanizadas, mais dadas, processos mais definidos. O que depende de uma cognição maior, principalmente quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, o humano ainda sai na frente e a minha crença é que o humano ainda vai sair na frente durante muito tempo, legal? Então a gente vai ter um Legal. crescimento das tecnologias generativas, mas o humano ainda tem vantagem na sua cognição, desde que ele esteja preparado para isso, até uma coisa legal da gente comentar Uhum. daqui a pouco, mas ele ainda sai na frente no processo. Não, bacana. É, eu estava vendo até tem algumas inteligências artificiais que estão surgindo mais para empresas, né? Porque assim, a OpenAI ali, o ChatGPT, ela é muito aberta, né? Mas agora estão Exato. começando a surgir algumas que elas usam de maneira restrita para você fazer suas aplicações ali de uma maneira não tão ampla, né? E performar melhor em empresa, né? Uma delas estou até tentando trazer o founder aqui para fazer também um talks ali com Oh, que ele ali, legal. que é da Nama. Ah, já ouvi É, falar, mas já ouvi falar. mas você falou de um ponto que eu achei interessante, né? As pessoas não vão perder os seus empregos para a inteligência artificial, mas elas vão perder para quem usa inteligência artificial. E esse é um mindset que aqui eu propago bastante, né? A gente recentemente até lançou um Crowd Academy, que tem inúmeras aulas ali. A gente pega os melhores profissionais para dar aulas, né? Tipo de programação. Então, tem centenas de aulas de programação, de experiência de usuário, de copywriting, né, na vertente ali de marketing tech. Uhum, E agora a gente está lançando também uma comunidade no qual a gente propaga muito conteúdo de inteligência artificial, porque o que a gente acredita no fundo? Que as pessoas que estão usando ferramentas de inteligência artificial são mais produtivas, né? Elas acabam agregam mais valor ao negócio dos clientes, né? E no final o nosso negócio aqui é alocar profissionais para as empresas. uhum, Então, quero uhum. alocar profissionais que gerem mais valor e, obviamente, os clientes vão estar mais felizes e assim roda ali o círculo, né? E eu acho que isso é a grande diferença, né? A inteligência artificial já veio, ela não é modismo, ela veio, Não. tipo, veio como tsunami para ficar e ela está imersa em N coisas que você não tem nem ideia, já que você usa. E, por exemplo, a câmera do seu celular, ela usa para melhorar a foto quando ela tira. E eles pararam de evoluir o hardware, sei lá, tem N coisas. Uhum, uhum. E, e quem tem hábitos de usar as ferramentas no dia a dia e começa a quebrar os paradigmas ali que eles já construíram, né, e começa a testar novas coisas, são profissionais que mais vão crescer, assim, para mim, nos próximos anos, assim, tipo, disparado, assim, sabe? E não porque ele sabe programar ou sabe, é uma coisa simplesmente de comportamento, de buscar, de curiosidade,
de buscar as coisas diferentes, né? Sair, quebrar o comum e começar a fazer aquilo, né? Exato. E assim, tem duas questões assim bem críticas e importantes no que você trouxe, né? Vamos pegar pelos programadores, né? Inclusive meu filho mais velho é programador e a gente Uhum. conversa muito sobre isso, né? Codar por codar, tem um monte de gente que faz, né? Sim. E agora com essas tecnologias, codar somente, cara, tem frameworks que já te ajudavam nesse processo há um tempo atrás, e agora a inteligência artificial, com esses frameworks, começa a trabalhar em algumas coisas mais avançadas. Então, o papel do analista de sistemas, que as faculdades ainda estão lotadas lá formando analistas Uhum. de sistemas, é analisar. É entender o usuário, entender o processo, ver que aquele processo está quadrado, ele não está bom para ser, né? Não vamos fazer automação do caos. E essa história da automação do caos remonta lá à década de 90, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, entendeu? Você pegava um Sim. processo ruim, colocava ele no sistema, você tinha um processo ruim em alta velocidade, né? E até hoje a gente tem esse drama. Então, hoje o profissional de tecnologia, de programação, ele tem que, antes de qualquer outra coisa, ser bom de entendimento funcional e de lógica de programação. E aí, voltando para a sua pergunta sobre essa brincadeira que a gente não vai perder os nossos empregos para inteligência artificial, mas para gente que entende de inteligência artificial, é lógico que é uma brincadeira isso, mas porque existe sim um risco da gente ter uma quebra no mercado. Por quê? Sim. A substituição de postos de trabalho pela tecnologia pode ser numa velocidade tão grande que não permita que as pessoas que vão perder esses postos consigam se reajustar, se preparar ou se desenvolver para ocupar novos postos. Então, Sim. e essa semana, inclusive, saiu uma notícia muito importante com relação a isso. O founder do ChatGPT estava sendo, ou seja, inquirido no Senado americano, e basicamente o que ele Uhum. falou o seguinte: gente, nos regulem, né? Nos regulem. Nos regulem Crie, que senão o negócio é complicado mesmo. Se isso aqui der mal, vai dar muito mal. Então nos É. regulem, porque a gente está criando hoje coisas que agora a gente já também não sabe onde vai dar. Então o alerta que é para todo mundo ficar desperto para esse processo é se desenvolver, compreender como essas tecnologias podem ser aplicadas, mas a gente está a curva do exponencial, a gente já desenhava ela de um certo jeito, eu não sei para quanto mais a gente desenha ela, porque o crescimento das tecnologias, da informação e desse processo de automação, pô, é uma coisa que a gente não tem como medir nesse momento. Na verdade é um crescimento acima do exponencial, né? Eles falam que é fatorial, né? O crescimento que está rolando agora. Tipo, que é um negócio. A gente já não compreendia o exponencial, né? Na cabeça normal dos humanos. Aí vem um que é maior. Mas o grande medo, assim, que eu vejo que esses caras estão, né? Que estão grandes por trás, é porque a inteligência artificial, ela deu sinais de que ela pode se tornar o oráculo, né? Ela hoje Uhum, não é. uhum, Mas uhum, ela começou a dar sinais que com os humanos usando aquilo, ela pode se tornar um oráculo que seria basicamente unir o conhecimento, sei lá, da minha mente, da sua mente, de N mentes num único lugar que você pode consultar a qualquer momento. E isso uhum, uhum, realmente é o que torna um negócio perigoso, né? Mas eu acho que assim, tudo tem um tempo, né? Muitas coisas elas andam no tempo dos humanos, né? Do mesmo jeito que a nossa linha é diferente, o tempo que a gente começa a adotar essas mudanças e começa a usar no dia a dia, ele também é diferenciado, né? A questão é que quem está existe, na verdade, para mim, uma janela de oportunidade de quem é, ir primeiro, né, nisso e começar a usar, vai se beneficiar muito rápido no mercado, né? Porque nem você falou do seu filho, o programador, né? Tipo, ele sabe que, puta, se ele escrevia normalmente, sei lá, 200 linhas por dia de código, ele pode escrever 2.000 com o chat GPT, se ele começa a usar. E sim, aí, tipo, uma empresa que tinha, sei lá, 3, 4 programadores pode ter dois. Tipo, uhum, porque os caras estão produzindo mais e estão entregando naquela velocidade. uhum, Então, realmente pode ter uma influência. Mas o que eu acho, assim, olhando pela ótica boa, é que uma pessoa antes para aprender a programar, ela fazia só a imersão na lógica de código,
para entender todo aqueles pontos, sabe? E agora, na verdade, não, você não precisa se enfiar tanto na lógica de código, você pode ter o olhar do negócio, que Uhum. isso faz total diferença, né? Que tipo, putz, isso eu vou olhar para a experiência do usuário, eu vou entender o modelo de negócio dessa empresa, eu vou estudar o concorrente, ver outros modelos de negócio, talvez vou trazer aqui porque dá para fazer. E isso acho que essa é uma das, sei lá, as moscas brancas, né? É difícil você achar um CTO que o cara tem a visão de negócio e o cara é técnico também para falar com os Aham. desenvolvedores e nessa parte. Eu acho que o que a gente está tendo agora é justamente essa possibilidade mais ampla de você ampliar seu olhar de negócio para agregar mais valor para o cliente, né? E parar de estudar a gramática do negócio, de como que é para fazer acontecer, sabe? Tipo, não sei, pelo menos é uma das visões que eu tenho, assim, né? De como tá rolando isso. Sim, e aí tem uma questão seguinte, né, e nesse mesmo vídeo lá que eu brinquei com a história da utilização, acho que tem uma questão que é a seguinte: vai ter gente que vai usar de verdadão, vai ter gente que vai usar por preguiça. Então Uhum, quem usa por preguiça? Quem vai lá, ChatGPT, me gere 20 páginas de um texto para um trabalho escolar relacionado a tal assunto dessa forma, faz um big de um prompt e vai tomar uhum, café. Legal? sim, Tem gente que vai utilizar como insight, como princípio do trabalho, mas a cognição ainda é dele, né? O raciocínio ainda é dele, ele está usando como facilitação de alguns processos. Eu vou dizer assim, tem palestra que eu já ministrei, que 2, 3 slides ali, eu precisava trazer os principais pontos sobre um determinado conceito, usei ChatGPT para fazer isso, legal? E ótimo. botei lá no slide, porque é isso aí, cara, é assim que a gente vai crescer, né? Nesse processo todo. Então, entender como utilizar de forma produtiva e de forma benéfica, né? Todas essas questões dessas tecnologias. E aí temos um drama. Existe um dado que diz que no Brasil, 75% dos jovens que saem da escola pública no ensino médio, eles saem com menos habilidade de conseguir ler um texto de uma realidade que não seja a realidade deles. Olha que grave isso, né. Então, se 75% dos jovens que saem do ensino médio público, eles têm pouca habilidade de compreensão de um mundo diferente do deles. Isso é Tá. crítico, porque são esses jovens que estão dentro das minhas empresas, das suas empresas trabalhando. Então, se nós, empresárias e empresários, não trabalharmos para reeducar essa turma, para aumentar a capacidade deles de consumo de informação, de interpretação, de cognição, de análise, de sugestão, para essa coisa mágica que a gente está falando aqui, que é o ser humano adotando a inteligência artificial como ferramenta para crescer, para aumentar a sua produtividade, o resultado da empresa, mosca branca, amigo, bota mosca branca nisso. Porque hoje a gente tem já uma dificuldade de massa humana. Putz, foi péssimo falar massa humana, mas deu para entender, né? Uhum. Que Sim, tem a sim, capacidade, a habilidade de fazer isso que a gente está falando. Então, que legal que vocês têm a Academy, entendeu? Porque no final do dia, sim. se a gente não trabalhar no desenvolvimento dessas pessoas, esquece, a gente não vai ter gente para fazer isso que a gente está falando aqui. Não, com certeza. É, é uma coisa que, se você não vai criando ambientes propícios para as pessoas irem ali fazendo, realmente isso fica cada vez mais inviável, né? Mesmo com tudo isso, Exato. tá, hoje ainda tem falta, né, de desenvolvedores no mercado, pelo que imaginam-se ainda na lei de crescimento, né? Uhum, uhum. Aí tem uma E outra coisa grave que assim, né, você com certeza você acompanha isso muito de perto, Gabriel, que é assim, abraço quentinho para os amigos para as amigas e amigos professores que estão aqui nos vendo, professores universitários, mas a gente sabe que a universidade não forma para o campo. Aham. A galera sim, sai da universidade cru demais para atuar dentro dos nossos processos de marketing e tudo mais, né. En né, então assim, esse trabalho de formação dessa turma tem que ser um trabalho, porque a gente quer, gente que consiga fazer o que precisa ser feito, meu amigo, a gente tem que arregaçar as mangas e ajudar a formar essa galera, porque não adianta, se a gente não fizer isso, não tem gente para trabalhar, e esse gap entre demanda e quantidade de profissionais disponíveis só vai alargar.
Isso é muito louco. É óbvio que varia de muitas especialidades, né? Tipo, você está falando de um médico é uma coisa, mas na área de marketing em si, de tecnologia, o cara que mais aprende é o cara que é o fuçador, que é curioso, que está estudando um curso específico que ele quer fazer alguma coisa, tipo em alguma Uhum, coisa online, né? Ou numa academy de alguma empresa. Porque a faculdade, ela parece que ela está ensinando marketing de 1900 ainda, né? Quando mal não tinha rede social ainda, sabe? Tipo, e, uhum, e uhum. óbvio, o processo está rápido, né? Mas se eles não ficarem atentos a isso, realmente o trabalho que eles fazem de formação é quase que não vale a pena, né? Tipo, Sim. né? E você falou que talvez não em todas as áreas, eu acho que em todas as áreas sim, porque tenho amigos, por exemplo, na área de medicina e eles falam o quanto o jovem médico hoje, ele está saindo da faculdade menos preparado do que em gerações anteriores, e aí tem todas as questões não só relacionadas à estruturação dos seus cursos, mas também a estruturação dos seus professores e a estruturação social desse jovem, que é muito mais conectado hoje, e ele então, em alguns pontos, ele é muito mais, apesar de ter a dádiva da conexão digital a seu favor, ele acaba sendo muito mais distraído e confuso do que eram os jovens que estudavam em medicina há um tempo atrás. Então, de novo, esse aqui, se a É, gente puxar esse fio aí, já vai um webinar aqui, um podcast só não, sobre isso, já, entendeu? já, Mas já, é um já. desafio, é um desafio. É. E voltando ali nossos tópicos principais ali, como é que você consegue contar um bom case de marketing conversacional, assim, que você viu ou vivenciou, assim, que você, puta, para dar alguns insights para quem quer entrar mais nisso, porque assim, é uma das coisas que eu acredito cada vez mais, né? Tipo, são duas pontes. A primeira de pessoas comprando mais em redes sociais, isso porque vão ser lançadas algumas tecnologias aí que eu tenho acompanhado, que vão começar você tá vendo um story, você consegue parar e comprar aquele produto, coisas desse nível, assim, que estão para chegar. E outra é essa que eu vejo cada vez mais pessoas comprando no WhatsApp, conversando, ou em ferramentas, né, que isso... Então, é uma coisa que vem crescendo muito, né, que eu acho que Uhum, ele uhum. meio que conecta o mundo offline com o digital, né, ele faz essa conexão mais bem feita, né, antes era muito separado as duas coisas, né, uma experiência entrar numa loja, outra coisa é você entrar no site da empresa, acho que esse conversacional ele trouxe essa proximidade que cria o que você falou de tipo, putz, a mesma experiência que o cara está tendo lá com o vendedor, ele está conseguindo trazer aqui para os outros canais omnichannel, né? Tem algum case interessante que você gostaria de contar para a gente, assim? Legal. E aqui você trouxe uma questão seguinte. Bom, nós já estamos nos preparando para lançar mais um livro, né? Que é o Marketing de Conversas. Deve ser lançado Legal. ali no início do segundo semestre. E coisas que a gente coloca ali no livro e que são coisas já reais. Então, exatamente o ponto que você trouxe. Vamos pensar o seguinte: entrei numa loja, um vendedor chegou até mim. Pois não, posso ajudar? Eu falo assim: não, muito obrigado, só estou dando uma olhada. E aí eu vou para uma determinada vitrine. Legal? Vamos pensar loja de Uhum. calçado. Legal, loja de Sim, calçado. sim. Eu vou para vitrine de tênis de corrida. Legal? E eu olho o tênis de corrida ali, esse vendedor está de longe me olhando, mas fala assim: esse cara pratica esporte. Legal? Então ele pode Uhum. chegar até mim: ah, eu vi que o senhor é interessado em tênis de corrida, assim, eu chamo ele, né? Interessado em tênis de corrida? Sim. Pois não. O senhor treina, o senhor corre em academia em esteira, o senhor corre outdoor. Então ele já vem com um approach de perguntas, legal? Olhando Consultivas. pelo meu, exato, olhando pelo meu comportamento dentro da loja, certo? Marketing de Uhum. conversas. Hoje, dentro de uma interface web, que até então eram passivas, a gente fazia uma landing page com um formulário de conversão e eu só depois dessa conversão sabia, não, não, eu consigo mapear eventos dentro de uma página, legal, e a partir desses eventos saltar um, um chat dentro daquela página consultivo para aquele evento. Então eu Perfeito. estou lendo, legal? Eu estou rolando uma página, parei na faixa de casos de sucesso com o mouse 3 segundos ali e não cliquei, o chatbot pode acionar
por esse evento um chat falando assim: seja bem-vindo à página do Hugo Corporation. Eu vi que você se interessou pelos nossos casos de sucesso. Posso te mandar o link de 2 deles aqui agora? Uhum. Percebe? Então você transporta para a conversa ativa um comportamento de página. Esse é o grande salto, Sim, tem sido o grande salto para e-commerces e o grande salto para empresas de serviços, que precisam iniciar uma abordagem a partir de um comportamento, certo? Então é nesse momento que a gente fala que o comportamento cognitivo do seu melhor vendedor na sua loja pode ser o comportamento de um chatbot ativo dentro de uma interface digital. Né, e a gente brinca com legal. essa história, né, a gente fala assim: acabou a era das landing pages e está se iniciando a era das landing bots", né. Então são páginas ou Ó, que conversas legal. dentro da landing bot, a gente brinca lá, né, na Fortix e nas consultorias que eu faço, a gente brinca: landing bot é isso. Formulário a gente até põe, mas coloca lá embaixo na página. O bom mesmo é você ter chats ativos dentro desse processo, entendeu, que vão lá e abrem de acordo com um comportamento de página. E aí você traz essa pessoa para a conversa. Por esse No, exemplo, que é exemplo que a no gente já. final, Pois não. não, assim, só para a gente complementar, tipo assim, no final, assim, o, o cliente ali, o usuário, ele está sempre querendo resolver um problema dele. A questão é que os humanos, eles sabem que, putz, eu não vou falar com o chatbot, porque eu sei que vai vir todo um script já programado, e ele não vai, até chegar no meu problema, eu vou perder muito tempo. Então eu não falo. Exato. Agora, quando você encurta isso, do jeito que você falou, que são os landing bots, né? Que é basicamente você. Tô no e-commerce, comecei a ver tênis de corrida, e aí o chat, ao invés de falar, opa, você pratica esporte, faz academia, não sei o quê. Tipo, o cara já vê, "Oi, eita, o negócio já é mais personalizado para vir aqui me ajudar. Aí começa a selecionar ali coisas, né? E ele começa, putz, legal, você pratica corrida, os tênis da ASICS e da Mizuno são bons e esse aqui tá em promoção, sei lá, tipo, né? Sacou? É, E assim, tem algumas coisas que a gente vai além, por exemplo, hoje o remarketing ele tem que ser cada vez mais personalizado. Então a gente falou de chatbot, beleza? Mas se eu trago ele para uhum, uma conversa no WhatsApp, por exemplo, certo? A partir desse evento, e no WhatsApp, ao invés de deixar, sabe a última pergunta dos formulários? Você gostaria de receber mensagem? A gente deixa por último, certo? Acabou. Você tem que ser a primeira pergunta. Porque quando eu capturo o teu número uhum, de WhatsApp, a primeira pergunta eu faço assim: nós podemos usar esse canal como canal prioritário de comunicação com você? E você fala sim, pronto. Mesmo que você pare a conversa ali, que você me deixe no vácuo, eu tenho o teu número de WhatsApp, o teu pixel de conversão, vou lá no uhum. Instagram, faço um remarketing específico para você, vou lá na campanha de display, faço um remarketing específico para você, para trazer você para a continuidade dessa conversa que eu iniciei. Legal. Entendeu? Então, isso é marketing de conversa. É passar a ter esses processos de envolvimento do cliente ativos nas conversas. E uma brincadeira que eu sempre faço: pelo amor de Deus, não precisa mais mandar spam pelo WhatsApp. O WhatsApp está sendo conhecido como o próximo canal de spam. Chega de Com spam, certeza. gente. Tem coisas muito mais interessantes e importantes para a gente fazer nessa jornada com o cliente do que mandar mensagem para quem nunca viu a nossa fuça, né? Com certeza. Não, muito legal. Abre a cabeça para N aplicações ali que você pode fazer e ter mais proximidade, né? E criar uma Exato, experiência melhor para o consumidor no final das contas, né? exato. Ah, é interessante. Eu tô lendo um livro aqui que eu acho que é bem legal, até vale a pena você ver que é esse aqui, ó, O Poder dos Momentos. Tem super a Ah, ver com isso. me manda o link depois, quero dar uma olhada também Te, nele. te mando, mas basicamente ele assim, ele fala sobre como você cria momentos para os usuários, né? Então, Hum, momentos inesquecíveis na cabeça das pessoas. E aí, uhum, basicamente, uhum, assim, ele resume que tem três momentos que as pessoas, que os humanos criam momentos que viram memórias depois para a vida inteira, né? Que é o momento de quando está no pico, o momento de quando está no fosso, que ele chama, né? E momentos de transição. E aí, esses são os três momentos que acabam acontecendo. E aí ele conta vários cases aqui de uhum, empresas, de como que elas criaram momentos, né? uhum, Ali,
Um dos que eu até postei um agora recente na rede social, que é basicamente ele conta de uma empresa que, num hotel, tinha uma menininha, e ela esqueceu a girafa dela, né, no hotel. A família saiu correndo fazer check-out, tudo, e era uma girafa que a menininha dormia com ela, super Hum. apegada, né, e viajaram de volta, tudo. E aí a menina ficou super triste e tal, a mãe ligou depois pro hotel e descobriu que estava lá. Um funcionário do hotel resolve pegar a girafa e tirar fotos da girafa tomando sol, a girafa, tipo, fazendo massagem, não sei o quê, para mandar, ó, pode acalmar a menininha que a girafa tá bem aqui, e quando vocês puderem vir buscar, tá tudo certo. Que barato, meu. E assim, no final das contas, depois pega a girafa de volta e tal, mas assim, na cabeça daquela família, essa experiência de ter ficado nesse hotel que é o Ritz lá, que foi, não, é um negócio que vai marcar a vida inteira, tipo, Exato. criou um momento, né? Tudo bem, o cara saiu do script, né? Que ele aí tem várias técnicas que os caras contam de como você cria momentos, né, para a empresa. Aí, puta, outro exemplo que eu achei incrível, ele falou, puta, imagina se os bancos começassem a pensar nos clientes como mais como momentos, né? Então, sei Exato. lá, exemplo, putz, agora tá rolando um monte de layoff e as pessoas estão perdendo emprego, mas ela tem um empréstimo no banco, tem um financiamento. Imagina se ele oferecesse, ó, tipo, né, ele recebe lá a conta salário, parou de receber a conta salário, então ele entende que a pessoa está passando um momento difícil e ele fala, putz, você gostaria de congelar seu empréstimo por 3 meses, né, e tal? Ele está criando uma empatia, né, a pessoa pode optar ou não, Uhum, ele não uhum. perde dinheiro porque ele está jogando para frente, os juros e papapá, mas ele trouxe uma conexão com a pessoa muito mais forte do que, na verdade, acaba acontecendo. No final, Exato. a experiência hoje de banco, normalmente você tem que ficar entrando lá para ver se não te enfiaram nenhuma taxa que você não está querendo e os caras estão debitando, Aham, né? aham. E a conexão que você cria ali, né, humanizada nisso. Então, é um livro muito legal. Com isso da conversa e de criar momentos, eu acho que puta, pode agregar um bom valor, assim. Ô, que agora eu já ia pegar para ler, mas a prioridade dele na minha fila aqui já só tá É, subindo. não, é bem legal. Fazia tempo que eu não li um livro tão bom assim, de tipo, Que putz. bacana. E no fim acho que é isso, né? A gente tá usar as máquinas, né, para elas favorecerem ali os humanos ali, né, nesse sentido, né? Uhum, uhum, exato. E é muito louco isso, né? Porque qual é o teu negócio, né? Teu negócio é vender dinheiro, teu negócio é vender quarto, ou teu negócio é proporcionar experiências, né? E a partir, Sim. cara, não adianta, valor e experiência. Valor é o quão valioso é, não é preço. Legal? É Uhum. valor, é percepção de valor e experiências. Se você faz isso pelo teu cliente, você tem um cliente mais que fiel, você tem um cliente que ele não desgruda de você, sabe? Você tem um cliente que promove a tua marca, que vende você também. E é Com isso nisso que a certeza. gente tem que trabalhar, senão a gente não está trabalhando em nada. Exatamente. Não, resumiu bem. Pô, excelente, Hugo. E tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar um recado aí pro pessoal aí de dica aí de como você criar conversas melhores aí baseado aí na sua experiência? Vamos lá, eu diria assim, profissionais de marketing, profissionais de vendas, assumam a responsabilidade por criar jornadas incríveis para os seus clientes, né? A gente sabe que no nosso mercado de marketing, eh, existe uma crise muito grande de marketing ser muito mais, em muitos lugares, ser muito mais encarado como custo do que como investimento. Uhum. Eu entendo que o marketing de conversas, para os profissionais que estiverem alertas para isso, que se dedicarem a esse mercado, que se dedicarem a essa ação, é definitivamente passarmos nós profissionais de marketing a sermos agentes ainda mais ativos no processo de vendas e na obtenção de resultado dos clientes.
de forma clara, de forma mensurável, legal? De forma metrificável, porque essa é uma oportunidade da gente definitivamente saltar do lugar de custo onde alguns nos colocaram para saltar para o lugar de investimento e resultado que a gente sabe que consegue entregar. Então, o que eu diria assim, para você profissional de marketing, para você profissional de vendas, conectado ao mundo de marketing, assuma essa responsabilidade, entendeu? De transformar o teu marketing direcionado aos resultados. E marketing de conversas, marketing conversacional, ele é uma grande oportunidade para isso. Não, perfeito. E só para complementar, os humanos eles sentem quando a pessoa quer vender para bater a meta dela ou quando ela está fazendo uma consultoria para ajudar quem está comprando. Muito, muito. Eles têm sentimento, o que as máquinas não têm, a gente ainda tem e percebe muito fácil. Exato, exatamente. E é muito louco. E aqui, de novo, né? Cara, tem 2, 3 coisas que a gente puxou aqui que se rolasse só delas já rola um webinar só Sim, disso. sim. Tem uma coisa que eu falo assim, particularmente, tá bom? O lance, eu tenho uma certa alergia a métodos persuasivos de vendas, sabe? Porque eu acho que muito do que se fala sobre persuasivo tange a tratar o cliente como bobo. Tá? Não, o Perfeito. cliente não precisa de métodos persuasivos, ele precisa de gente que o entenda como gente, ser humano que o entenda como ser humano. E isso também é neurológico, né? Quando você desarma no cliente a percepção de risco, ele se sente mais confortável. E gente que está mais confortável compra mais e mais rápido. Então a gente não precisa de métodos persuasivos de vendas, a gente Não, precisa de é. gente que desarme o risco no cliente, que deixe ele confortável no processo de compra. Aí ele compra. Faça o básico, né? Queira ajudar o outro que você vai se autoajudar no final das contas. Agora, se você pensar Exato, só no seu umbigo, as pessoas percebem e saem correndo. exatamente, exatamente. Estou contigo nessa. Boa. Valeu, Hugo. Brigadão, viu? Excelente conversar contigo, aprender Ah, aí, né? Acho que foi super ótimo e ansioso pro seu livro. Avisa a gente aí quando lançar aí que eu vou ter um carinho aí de ler com certeza. pode deixar, já estou colocando vocês aqui na lista de convidados para os próximos livros. Prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês são um time que a gente aprende a respeitar e gosta muito. E estou à disposição, né? As palestras, os treinamentos, as ações. Me chama e a gente vai conversando, vai fazendo, porque esse caminho do marketing conversacional é realmente uma demanda do momento, uma demanda para ser atendida agora. E vamos nessa, é uma jornada muito bacana. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Abraço.